Já tá. Pessoal, bom dia novamente. Meu nome é Márcio Milhome, eu sou servidor do IFG do campus Inhumas. E eu serei o mediador desse momento nosso formativo. Qualquer sugestão, dúvida, pergunta, vocês lançam lá no chat, que a gente vai ter um momento de resposta. Essa palestra, ela faz parte, né, da nossa CCTEC. O título da nossa palestra, Natureza dos Textos Literários. Esta palestra tem como objetivo refletir sobre o conceito de texto, de literatura e sua natureza. Como os textos literários têm uma natureza rica e complexa, há diferentes conceitos a discutir. Em Manual de Teoria Literária, organizado por Roger Samuel, Manuel Antônio de Castro, que é o autor do artigo Natureza do Fenômeno Literário, compreende do ponto de vista da filosofia o conceito de natureza, de fenômeno e de literatura. Nós apropriaremos de suas discussões em diálogo também com introdução ao estudo crítico da literatura. Eu vou brevemente fazer a apresentação e o agradecimento aos palestrantes, tá? E em seguida a gente vai ter a apresentação por eles. O formulário da presença a gente vai lançar no chat aí no final da nossa apresentação. Essa é a metodologia que a gente vai utilizar, tá certo? Eu queria agradecer à professora Liliane de Paulo Munhoz, né, pela oportunidade de estar fazendo essa mediação. Ela é graduada, mestrado e doutorado em Letras e Línguas pela Universidade Federal de Goiás, professora de nível médio tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Inhumas, e ela é líder do grupo de pesquisa em leitura. Uma outra participante que eu quero agradecer é a técnica administrativa do IFG, Maria Aparecida Rodrigues de Souza. Ela possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Educação pela Pontífica Universidade Católica de Goiás e doutorado em Educação pela Universidade de Santiago de Compostela. Atualmente é pesquisadora do NEPINTER e do GPEL. Ela é bibliotecária documentalista do IFG Campus Inhumas e membro da Comissão Brasileira de Bibliotecários dos Institutos Federais, da rede. Um outro participante que eu agradeço também, que vai abrilhantar a nossa palestra, é o nosso aluno Kesley Soares da Silva. Ele é aluno do segundo ano do curso técnico em agroindústria. Tá certo? Eu agora vou passar a palavra para Maria Aparecida Rodrigues. Ela vai iniciar a apresentação da nossa palestra. Eu agradeço a presença de todos vocês, né, que tiraram aí esse tempo para participar desse momento formativo. A presença de vocês, né, que faz sentido em ter a CCTEC e ter momentos como esse também desta palestra. Tenham todos aí uma boa manhã e qualquer dúvida eu estou no chat aí para responder vocês. É com você, Maria Aparecida. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigado, Márcio, pela apresentação. A gente fica muito feliz com a presença, né, dos nossos alunos, da comunidade, dos servidores do IFG, né, e da comunidade em geral. Então, vai ser um prazer, né, dividir esse momento, aí, essa mesa, com a professora Liliane, né, e com o aluno Kesley. Então, é um momento aí de partilha e de aprendizado também, né? Então, de certa maneira, eu sinto confortável, né, de estar aqui, compondo essa mesa, porque, assim, meu objeto, né, de trabalho é a literatura, né, as obras, são os livros, né, então, a leitura. Então, e também, sim, sinto muito confortável de estar trabalhando aí com a Liliane, que a gente faz aí mesmo parte do grupo de estudo e pesquisa, e um momento assim, prazeroso também de estar junto com o Kesley. Então, o Márcio já apresentou, né, o título dessa comunicação, e tem aí por objetivo, né, a gente refletir sobre o conceito, né, de que seria texto, que seria literatura e sua natureza também, né? Esse texto tem vários vieses, né? E aí a gente tomou por base o manual de teoria literária, que foi aí apresentado para mim, né, pela professora Liliane, pegou especificamente o capítulo do Manuel Antônio de Castro, né, o texto Natureza do Fenômeno Literário. Esse autor, né, eu fiz questão de pôr aí a
biografia desse autor, né, para destacar a relevância dele, né, a consistência desse texto. Então, ele fez várias graduações, né, na área de ciências sociais, na área de letras, né, tanto letras francês, letras português, alemão, estudou em filosofia, né, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área aí de literatura, e é professor aí, né, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sempre aí atuando na educação pública, né, estudou em educação pública. Então, assim, é um prazer, né, uma consistência, né, desse material que ele nos traz. Liliane, pode passar, por favor. E para entender, né, essa questão da natureza do fenômeno literário, com base, né, no texto, você consegue colocar como apresentação, que aí fica mais legível para nós. Então, aí, em apresentação, do seu lado direito, apresentação dos slides. Se eu clicar em apresentação, em cima mesmo de apresentação, isso. Obrigada. Então, com base, né, no artigo do Castro, né, que fez um texto aí sobre qual que seria, né, a natureza, o fenômeno, né, do texto literário, construir aí um mapa conceitual para facilitar tanto a minha fala e a compreensão de vocês, né, sobre esse texto. Então, ele destaca, né, que os dois conceitos, né, natureza e fenômeno, são ancorados aí na filosofia, né, bem complexo, são textos bem complexos e amplos, né, para entender a questão da literatura. E, no entanto, né, a gente aqui vai focar na parte da literatura, e não com base na filosofia. Né? E ele destaca aí que a palavra, né, o conceito natureza, se baseia em uma essência. Né? O que seria a essência? Né? Um material, especificidade de determinado objeto, no caso da obra, né, literária, da literatura, qual seria a essência, né, da literatura, e, ao mesmo tempo, o fenômeno aí, como que se manifesta, né, essa essência, como está manifestado, destacando aí, por objeto, né, no caso aqui, o texto literário. E aí ele destaca, né, que o texto literário, embora a gente colocou aí, né, um livro, né, impresso, esse texto, né, pode vir de outras formas, não só impresso, né, em outras linguagens, né, oral. E depois a professora Liliane também vai destacar, né, sobre essa questão da constituição do texto. Então, o Castro, ele trabalhou aí a questão do objeto, né, do texto, como que é que ele se constitui, né, que pode ser constituído por linhas, né, por textos, por palavras, e que vão se entrelaçando, né? É um contexto construído, né, de forma lógica, e destacou aí também, né, a questão do formato, né? Então, o formato aí interfere nessa questão da constituição do texto, dessa sua essência, né? Ele pode estar, o formato talvez seria uma parte mais fácil de se identificar, talvez, né, um texto, devido à sua diagramação, à sua ilustração, né, daquele material. E outra questão que ele destaca, né, é a questão do referente, né, a que se refere aquele material, né, qual a relação daquele conteúdo, né, daquele texto, que está trabalhando para identificar esse tipo de material, né, quem seria o leitor, o autor, né, em qual realidade se configura, né, a questão da objetividade, da subjetividade. E ele ressalta aí, né, que uma obra literária, né, quando for falar de uma obra literária, ela ultrapassa, né, os limites aí da questão da funcionalidade, da utilidade, né? Então, seria talvez talvez uma das características também a ser trabalhada na identificação da questão da natureza e do fenômeno do objeto, né, que é o texto, para se identificar, né, a questão do que ele quer trabalhar, da questão da criatividade, né,
se é um texto que leva ali uma imaginação ou não, né? Se a presença, né, da metáfora, né, do discurso, qual a temática, em qual contexto que se insere. Pode passar, Liliane. E aí eu passo a palavra para a Liliane, né, que ela vai trabalhar essa questão do texto, né, literário, não literário, como se constitui. Bem, então, eu coloquei aqui para vocês um texto que não é literário, né? Vocês viram o Manuel de Castro, a professora Cida ressaltou que, para o Manuel de Castro, a natureza, quer dizer, a essência do texto literário apresenta algumas características que não dizem respeito, eu vou voltar lá na página que ela estava, aqui, ó, não dizem respeito à utilidade e funcionalidade. Desde os anos de 1980, que esse texto aqui do Manuel de Castro, ele ainda é utilizado na Faculdade de Letras para se estudar a natureza do fenômeno literário, mas ele foi escrito em 1974, mais ou menos, né? E não envelhece pelo valor que ele tem e as várias discussões que ele faz. Eu quero ressaltar aqui, ó, primeiro eu vou mostrar para vocês um texto que se apega à questão utilitária, né? O que a gente chama de utilitária? É ter uma função, né? Aqui, a função é informar. Então, veja, o título, depois na página seguinte eu mostro para vocês de onde eu extraí esse texto, né? Mas é um jornal, tá? Então, o massacre de Sharpeville e o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. 21 de março de 1960, Sharpeville, província de Gauteng, África do Sul. Apartheid, 69 pessoas assassinadas e 186 feridas. Este é mais um exemplo do quanto o racismo se faz violento, mata, oprime, explora. 69 pessoas foram assassinadas pelas forças do Estado na África do Sul, em Sharpeville, província de Gauteng, África do Sul. Em 1966, a Organização das Nações Unidas, a ONU, proclamou a data, que data, né? Essa aqui, ó, de 21 de março. Proclamou a data como Dia Internacional contra a Discriminação Racial, em memória às vítimas do massacre. Aqui eu retirei de lá mais 2 parágrafos que contextualizam, né? Esses 2 parágrafos que eu li para você são o lead aqui você tem aqui a manchete, como ela apareceu, essas 2 frases aqui fazem parte do lead, né, que são aquelas frases explicativas, quem, o que, quando, onde, então, com um objetivo bem utilitário, que é de informar com muita objetividade, nada aqui é para ser ambíguo, né? As pessoas não têm que ler aqui e imaginar outros significados que não estes que estão na superfície textual, né? De forma muito objetiva. Aqui eu não vou ler com vocês, mas só lembrar que o apartheid é uma palavra que remete à separação, né? Na África do Sul, que é um país da África, o mais sul da África,
colonizado por ingleses, houve a separação entre brancos e negros no ano de 1948, era lei, tá? E os negros, veja bem, como é uma relação assimétrica, né? De superioridade e inferioridade, uma separação baseada nessa ideia, porque justamente os negros é que tiveram de usar um documento, né, que eles chamavam de passaporte, eles tinham que portar esse documento em todos os lugares para onde eles iam. Ali estavam escritos os lugares, davam informação de nome completo, profissão, e o Estado controlava o trânsito, né, do homem negro, né? Eu vou falar homem negro no sentido universal que essa palavra tem, né? No sentido de o corpo negro, tá bom? Um fenômeno muito parecido com o que aconteceu no Brasil, lá na construção de Brasília, nos anos de 1950, você vê que é a próximo aqui, né? Quando em Brasília tiraram, né, a polícia mesmo, o Estado mandou tirar, mandou desmanchar as casas dos operários que tinham trabalhado na construção da cidade. Eles tinham que sair do centro, porque segundo esse momento aí, eles estavam enfeiando o centro de Brasília, né? Precisava tirar a pobreza e levar para uma dessas cidades que hoje são cidades satélites de Brasília. É mais ou menos, e aí, né, mais diferente do que ocorre em Brasília, que é subentendida essa segregação, né, escondida, na África do Sul era revelada, né, para separar, é lei, tá, e tem que se cumprir. Então, esses homens e mulheres tinham que mostrar a documentação. Muito bem. Nós agora vamos ouvir um texto que lembra esse fato, tá bom? Então, eu vou agora pedir ao Kesley para vocalizar um poema do José Craveirinha. Bom dia para todo mundo. Vou ler aqui agora o poema que se chama Cântico do Pássaro Azul em Sharpeville, de José Craveirinha. Os homens negros, como eu, não pedem para nascer, nem para cantar, mas nascem e cantam, e a nossa voz é a voz incorruptível dos momentos de angústia sem voz e dos passos arrastados nas velhas machambas. E se cantam e nascem, os homens magros, de olheiras fundas, como eu, não pediram a blasfêmia de um sol que não fosse o mesmo para uma criança banto e um menino africânder. Mas homens somos, e com o mesmíssimo encanto magnífico dos filhos que geramos, aqui estamos, na vontade viril de viver o canto que sabemos e tornar também uma vida, a vida de voluntário que não pedimos, nem queremos, e odiamos na ganga africana que vestimos e na ração de farinha que comemos. E com as sementes longas, as flores silvestres das montanhas zulos e a dose de pólen das metralhadoras do ar de Sharpeville, um chito tonguana azul canta num braço de imbondeiro e levanta no feitiço destes céus a volúpia terrível do nosso. Eu retirei os meus slides para que vocês ouvissem o poema, né? Que uma das essências da literatura é essa musicalidade, que eu acredito nós precisamos ouvir
o poema, né? Muitas vezes nós olhamos para o poema escrito e o que ele mimetiza, nós não. Eu quero dizer assim, olha, eu atropelei um pouco as ideias aqui, mas é o seguinte, muitas vezes nós analisamos o som da poesia. Não foi como agora, ouvindo o Kesley falar, mas de uma forma estrutural, nós olhamos aqui para a rima, se há rima, procuramos a rima. Quem sabe contar sílabas poéticas faz isto, né? Verificamos quais as palavras em que recaem as tônicas. Vemos que o poema apresenta certas repetições, né? Então, por exemplo, aqui, olha, a palavra voz, na primeira estrofe, ela aparece 3 vezes, né? E aí não passa disso a nossa observação do poema, né? Tem aliteração, tem rima, enfim. Mas o que o Castro, né, nos ajuda a pensar é que o poeta, veja bem, o José Craveirinha é considerado um dos grandes poetas de Moçambique. É um país africano onde se fala português. Ele escreve em português e utiliza algumas palavras aqui que são da cultura moçambicana. Mas ele olha, né, ele lança um olhar e para um olhar de solidariedade para o que aconteceu aqui, ó, na África do Sul, onde se fala a língua oficial lá inglês. Essa parte da África, vocês se lembram de ter estudado, eu imagino, que a Europa dividiu a África, né, como se fosse um bolo e eles repartiram ali para certas colônias. Então, Portugal ganhou, vamos dizer assim, Angola, Moçambique, são 5 países portugueses, mas essa aqui em especial, preciso dizer, foram os ingleses, os holandeses, franceses e até alemães. Tá? Então, é essa cultura aí que está lá. E o que acontece em Sharpeville, nós vimos no texto informativo, e olha como ele aparece aqui, né? No título, Sharpeville. E eu queria mostrar para vocês, quando nós estávamos preparando esse momento, esse poema, nós fizemos um movimento que se relaciona com as descrições que o Manuel de Castro faz sobre a literatura. Então, veja, nós lemos o poema uma vez, fomos buscar, e aí eu já estou falando da natureza do texto literário, tá? Claro que esse movimento de buscar o significado de um vocábulo é um movimento que nós fazemos também no texto não literário. Se tem alguma coisa lá que eu não compreendo, e eu preciso compreender, porque está travando o entendimento que eu tenho daquela informação, eu procuro no dicionário. Mas nós vimos que lá, como é uma notícia para ser lida, ela foi publicada num jornal para o mundo, do que aconteceu lá na África do Sul, não havia muitas palavras que remetiam à cultura africana, né? Como acontece aqui no poema. Ele fala em Machamba, né? Que em Moçambique é uma referência aos campos, né? O espaço rural, especialmente cultivado por famílias, então são pequenas
áreas de agricultura, né, Machamba. Ele, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro. Peraí, isso, nas duas primeiras estrofes. Aqui está Machamba, e aqui Banto e Africander. Veja, ele diz assim que, e se cantam e nascem, os homens magros de olheiras fundas como eu, não pediram a blasfêmia de um sol que não fosse o mesmo para uma criança banto e o menino africander. Então, veja, o que é uma criança banto? Os banto foram o povo africano que mais foi escravizado para o Brasil. Tá? Então, assim, os banto, eles têm uma língua que é também conhecida como banto, mas são muitas etnias diferentes. Então, é o homem negro, certo? E quando ele diz africander, olha a quem ele se refere, né? O menino africander. Tá bom? Essa aqui é uma família holandesa, né, lá no início da colonização europeia na África do Sul. O poema do José Craveirinha também utiliza-se dessas duas expressões, sementes rongas e montanhas Zulo. Deixe-me mostrar lá no poema onde aparecem essas duas expressões. Os homens, sementes rongas, e com as sementes rongas, as flores silvestres das montanhas Zulus e a dose de pólen das metralhadoras no ar de Sharpeville. Aí eu volto lá no vocabulário. Aqui. Ronga é uma referência a uma das línguas da província de Maputo, em Moçambique. E, inclusive, quero dizer para vocês que o Craveirinha, ele é mestiço. A mãe dele é ronga, né, de uma dessas etnias aí em Maputo, e se casou com um homem branco português. Tá? Então, enfim. E aí ele fala em montanhas Zulus, né, que é também, e agora um povo da África, né, do sul da África. Tá? O final do poema também remete à palavra imbondeiro, que é essa árvore mais conhecida, o nome mais popular desta árvore é baobá. A Chimamanda, que é uma autora africana lá da Nigéria, ela fala também o baobá, né, como uma árvore que simboliza a natureza africana. Como aqui no Brasil nós nos remetemos às palmeiras, né? O baobá, essa imagem que eu extraí aqui da internet, ela não aparece assim, uma árvore muito de um tronco muito grande, mas há outras imagens de gente fazendo um círculo muito grande em volta desse tronco, né? E como o título do poema é O Pássaro Azul, o Cântico do Pássaro Azul em Sharpeville, e depois, lá na última estrofe, ele menciona o Chitototongua. Só o Kesley dá conta de falar direito esse nome, tá, gente? Chitotonguana.
é um pássaro azul, mas esse aqui do poema é azul, mas lá no dicionário fala que ele é de cores muito brilhantes. E eu não achei imagem nenhuma desse pássaro, a não ser essa aqui, que é só uma representação, é uma pintura, justamente para ilustrar este poema do José Craveirinha em um site que se dedica a falar de alguns poemas dele, né, dos mais famosos e mais conhecidos. Eu vou falar mais do poema, mas eu vou passar para a Cida, que vai fazer ainda uma exposição sobre a literatura, e a gente retorna no sentido, tá bom? Então, obrigada aí, Liliane, e também Kesley, né, por essa explanação, né? Principalmente o Kesley pela vocalização aí do cântico, né? A Liliane escolheu ele a dedo, né? Porque ela disse que ele tem que ser radialista, né? Tem que voz de radialista. Também concordo. Então, a Liliana aí exemplificou, né, muito bem o que seria uma essência, né? O que seria a natureza de um texto, né? Fazendo essa distinção entre um texto literário e o não literário, né? A possibilidade aí do texto não literário de informar, né? O texto não literário, essa informação que traz, né? E o outro literário, até com algumas diferenças, né, relativo ao texto jornalístico, né? Então, assim, o texto literário tem essa possibilidade, né, de levar o leitor a buscar, né, a imaginar, a ir atrás de significados, né, para determinadas situações. E aí o Castro, ele brilhantemente, né, coloca no artigo, né, no capítulo que ele escreve, eu trago aqui como está lá nessa citação, ele fala que todo texto é resultado de uma leitura, e toda leitura supõe colaboração, porque o texto não se lê, né? Então, ele está ali para outras pessoas lerem, compreenderem, né, buscar seu significado. Aí a importância do leitor, né, nesse contexto, né, e dessa questão também de o texto, né, expressar uma relação do homem com o real, né? Então, no momento que o Craveirinha escreve aí o cântico, né, ele se baseia em um fato ocorrido, né, e ele vai colocando aí as suas de forma, né, que o leitor tem que também buscar interagir com aquele texto e talvez buscar compreensão, né? Então, a primeira leitura, a primeira vocalização aí que o Kesley fez, né, do texto, do cântico, a gente talvez não tenha interpretado, conseguido entender, devido a alguns conceitos, algumas questões de palavras, né, da região ali, né? Então, a gente tem esse papel, né, enquanto leitor, compreender, né, para identificar, né? Talvez aí o texto, né, jornalístico seja mais fácil de compreender, né, porque ele contextualiza aquele fato, aquele momento, ele informa. E o literário não, ele já é mais complexo, né? Ele leva aí o leitor a outras interpretações, né, a outros conhecimentos, a sua vivência também está presente ali naquele contexto. Pode passar. Cida, deixa eu só colocar meu dedo aqui um pouquinho, né? Uhum. Vocês vejam que o que a Cida está levantando aqui do texto do Manuel de Castro nos ajuda nesse movimento que eu estou fazendo aqui com vocês, certo? Nós estamos pegando o texto pela primeira vez, né? Ouvimos, mostrei para vocês algumas coisas que são da cultura africana, porque nós vamos ler de novo depois, justamente para que se entenda essa essência do texto literário para a qual ele chama atenção aqui. Quando a Cida falou, pôs entre aspas, né, e transcreveu
essa ideia aqui de que o texto supõe a colaboração. Quer dizer, se você olhar para esse texto, né, veja bem, vamos ler aqui outra vez. Cântico do Pássaro Azul em Sharpeville. Eu não sei nada de Sharpeville. Eu não mostrei para vocês aquele texto informacional a respeito do massacre lá em Sharpeville. Então, o texto, o que ele diz? O texto não se lê sozinho, quer dizer, ele não diz para nós sozinho o significado de algumas coisas. E está distante do momento em que o José Craveirinha escreveu. Né? Se fosse recente para nós esse massacre, talvez ainda pudesse esperar uma compreensão melhor. Mas, por isso, ele está dizendo da colaboração do leitor. Existe uma teoria, que é a teoria da recepção, que fala assim que o sentido do texto literário, ele não está somente no texto, ele não eu penso que a Cida ainda vai entrar nisso, estou adiantando, Cida, mas teve um momento no século XIX, na época do romantismo, quem é do segundo ano aqui sabe do que eu estou falando, né, do romantismo, que o sentido era atribuído ao gênio criador, né, quer dizer, ao sujeito. Então, eu tinha que estudar quem é o José Craveirinha para entender o texto, né? Como se, através da biografia dele, eu pudesse compreender tudo que o texto diz. Mas o que o Manuel de Castro está levantando aqui é que não basta a biografia do autor. Eu preciso saber quem é o criador, eu preciso do texto, mas o leitor não pode ser passivo diante de um texto literário. Ele colabora para que o texto tenha significado. Tá? Então, nesse momento, nós estamos lendo um texto do José Craveirinha, mas é essa a atitude que se espera de um texto de natureza literária, né? Seja de qual poeta for, em que tempo for, essa colaboração. Eu vou voltar lá. Gente, desculpa, hoje... Okay. Aqui, Cida. Então, seguindo aí, né, esse raciocínio que o Castro faz em relação ao texto literário, né, ele até coloca aqui, o texto literário é um texto-obra, não se deixa reduzir a relação sujeito-objeto determinada. Texto-obra lança mão do discurso metafórico, né, então algumas palavras, né, conotam lá no texto, né, quando é literário, esse momento, né, desse movimento aí do leitor, né, essa participação do leitor para construir o sentido, né, do texto, né, do que está sendo dito, né, e esse é um objeto que não vem determinado, né, então, assim, não está pronto, acabado, né, então você tem que fazer esse movimento, né, não reduzir, né, aquela questão, então está muito presente aí a questão da metáfora, né, nos textos literários. E assim, essa palavra, né, obra, né, então ele destaca bastante o texto obra, né, a obra literária, e coloca também que o entendimento, né, que há um entendimento, a produtividade de interpretações. Aí ele até coloca a questão da obra, ele exemplifica a obra do Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, onde essa obra ela vem aí há muito tempo, né, uma obra clássica aí, né, e coloca essa possibilidade, né, de exemplificar essa questão dessa dúvida, né, que há quando o texto é literário, que se coloca no leitor, né? Então, Capitu traiu ou não traiu, né? Então, tem essa possibilidade em qualquer momento, né, de se ler e essa dúvida de se remeter, né, a outros momentos. Coloca aqui também uma obra, né, Martim Seco, do Fernando Sabino, um romance também, uma novela, e também que descreve essa questão, né? Então,
gente não sabe se realmente houve um assassinato ou não, né? Se alguém morreu ou não, né? Então, algumas leituras você tem que ir buscar, né? E nunca se chega a um consenso. Então, a obra literária tem esse papel, né? De provocar no leitor, né? Esse momento aí, essa importância, né? Não só focar no autor, né? Mas no texto também e no leitor, né? Então, esse conjunto, esse triângulo aí, para se compreender a obra literária. Então, a obra literária se faz aí desse conjunto. E, se você não tiver nenhum acréscimo, aí pode passar para outra. Uhum. O Castro, ele discute também nessa questão desse viés, né? Antes, o que seria uma literatura, né? Antes se prezava muito pela questão da literatura do texto escrito, né? Até relacionada à bibliografia, né? Desse conjunto, e dessa literatura estaria aí também, né? A obra literária, o texto literário, né? O texto, essa visão, né? Do que o texto teria que informar, né? Ser um texto, diferenciar aí também o que seria uma literatura científica, uma literatura literária, né? O texto informativo, em que se prezava mesmo pela ciência, né? E a literatura, né? A obra literária não tem esse papel de formar, né? Talvez de informar, na verdade, né? Então, é um uso que se faz, né? Às vezes faz um uso instrumental dessa obra, né? E o papel dela, a natureza dela, né? Não seria isso para Castro, né? Ele coloca, né, que só se compreende a literatura lendo-a, como só se conhece a floresta percorrendo. Então, ele coloca a questão que você exemplifica aí uma floresta, né, algo denso, vamos pensar aí no Amazonas. Eu nunca fui no Amazonas, né, mas o que a gente vê aí nas reportagens, né, na televisão, no vídeo, que elas são densas, né, complexas, tem de tudo lá na mata, né? Tem frutos, tem flores, tem animais, né? Tem rios, lagos, né? Então, quando você vai penetrar nessa floresta, né? Às vezes você se resiste a entrar porque é um desconhecido. Da mesma forma, a literatura, né? E coloca essa questão da densidade, da complexidade. Quando o leitor inicia isso, o processo de leitura, ele não sabe o que vai encontrar, né? Então, às vezes, eu vou ler um livro, né? Eu vou ler uma obra, um texto literário, vou no meio e vou no fim. E vou no início da obra, né? E no fim. E o meio fica. Então, o que fica nesse meio? O que tem, né? Então, a gente tem que ir, aos poucos, e conhecendo, né? Ao passo a passo dessa obra, esse reconhecimento, e desconhecido é importante aí na obra literária para te levar, talvez, à confirmação, à reputação, né, a outros conhecimentos, né, da possibilidade, né, de entendimento. Então, a literatura é uma floresta, penetrar e movimentar-se nela é difícil, né? Realmente é difícil, quando uma obra realmente é uma obra literária, né? Até o Liliane falou em um outro momento, né, sobre os best-sellers, né? Que são colocados, às vezes, como literário, e nem sempre é literário. Se a Liliane puder até colocar essa fala aqui, né, dessa questão da indústria cultural, né, de vender algumas obras, né, buscando determinado público, e, às vezes, a essência, né, a natureza da obra literária foge ali nesse processo. Liliane, se você quiser comentar, senão a gente prossegue. Isso. Então, retomando, eu queria pedir o Kesley para ler de novo o poema, mas desta vez eu vou mostrar o texto para vocês aqui. Aí. Deixa eu aumentar aqui. Kesley. Cântico do pássaro azul em Sherperville. Os homens negros, como eu, não pedem para nascer, nem para cantar, mas nascem e cantam que a nossa voz é a voz incorruptível dos momentos de angústia sem voz e dos passos
arrastados nas velhas machanas, e se cantam e nascem os homens magros, de olheiras fundas como eu, não pediram a blasfêmia de um sol que não fosse o mesmo para uma criança banto e um menino africano. Mas homens somos, e com o mesmíssimo encanto magnífico dos filhos que geramos, aqui estamos, na vontade viril de viver o canto que sabemos e tornar também uma vida, a vida de voluntário que não pedimos nem queremos, e odiamos na ganga africana que vestimos, e na ração de farinha que comemos, e com as sementes rongas, as flores silvestres das montanhas azul, e a dose de pólen das metralhadoras no ar de Sharpeville, um chito tonguana azul canta num braço de imbondeiro e levanta no feitiço destes céus a volúpia terrível do nosso voo. Então, vejamos aqui agora com a leitura desse poema. O que nós percebemos? Que o poeta lança um olhar para uma realidade, né, e a representa, mas a partir de uma perspectiva que é a perspectiva da criação, né, de mostrar um outro lado da realidade do cotidiano. E que, deixa eu ver se eu consigo que vocês entendam uma coisa que acontece. O real existe, certo? Mas o real, ele é caótico. Ele precisa da palavra para ganhar significado. E aí, nesse momento, nós transformamos o real e caótico em uma realidade, que é a realidade suscitada pela palavra. Nós estamos, o Manuel de Castro fala, nesse momento, em discurso. E essa realidade agora, quando ela é transformada em poesia, quando o Craveirinha pega o que aconteceu em Sharpeville e transforma em O Cântico do Pássaro Azul em Sharpeville, nós vemos a perspectiva de uma criação e que não é a mesma perspectiva do homem comum, que o homem comum vê. Entendem? Por quê? Além dessa desrealização do real, né? Por quê? Por que a gente fala em desrealização? Lembram da professora de literatura, professor de literatura, falar lá no conteúdo do primeiro ano sobre a mimesis? Porque a gente, quando começa a teorizar sobre a literatura e os conceitos, nós empregamos essa palavra grega que significa imitação. Então, quem falou primeiro sobre isso foi Platão, mas Platão empregou o seguinte conceito. Ele diz que a realidade por si, ela não pertence a esse mundo das nossas percepções. A realidade está no mundo das ideias, porque Deus criou a realidade, né? Tá lá na concepção divina. Quando Deus criou um marceneiro, e esse marceneiro criou uma mesa, a mesa é uma imitação, é mimesis, né? Mas é uma imitação em segundo grau. E o poeta, quando pega essa mesa e faz uma terceira imitação, ele faz uma imitação que é enfraquecedora, porque é uma imitação em terceiro grau. Mas a
A imitação, a mimeses, conforme nós compreendemos hoje, né, a crítica literária compreende, é a palavra mimeses conforme Aristóteles a recebeu. Né? Ele recebe de Platão essa palavra, mas dá a ela um outro significado, que é o da imitação, mas a partir da ideia de que essas coisas que aparecem aqui no poema, estes seres, essas criaturas que estão aqui, são criações da literatura, não são a realidade. Por isso que a gente por isso que o Manuel de Castro, né, e a gente remetendo aos conceitos dele, nós estamos dizendo que o poeta lança um olhar e que tem uma perspectiva de criação. Olha, deixe só esclarecer um pouquinho mais para vocês. Tem um texto do Guimarães Rosa, que é Grande Sertão Veredas, que conta a história de Adorim. Né? Diadorim é uma pessoa, entre aspas, né, um personagem lá da obra do Guimarães Rosa, que existe mediante a criação. Entendem? Diadorim não existe enquanto pessoa de carne e osso, com identidade CPF. Ela não pertence ao real caótico, mas passou pela palavra, né? A palavra faz a criatura existir. Então, e essa realidade que nos é apresentada, ela surge também de um poder de síntese, né, que é outra das características que nós atribuímos à natureza literária. O poder de síntese. A gente diz assim, aqui no poema, nada sobra e nada falta. Não há arestas a serem aparadas. E como ele fala de uma forma sintética, o texto literário exige do leitor, né, que o leitor compreenda as pausas, que ele compreenda as lacunas, né, que eu tentei aqui, através do vocabulário que eu fui mostrando para vocês, as referências históricas, né, e até geográficas, sociais também, fazem parte da leitura desse poema, porque nós temos que preencher as lacunas. Né? O texto literário exige isto do leitor. Então, sintetizando o que nós falamos até agora, é da natureza do texto literário esse olhar subjetivo e a ideia de criação de uma realidade. Segundo, o poder de síntese. Terceiro, a musicalidade, que nós vemos aqui a partir de alguns recursos, né? Quando o Kesley leu, eu gostei muito da leitura do Kesley, e ele participou de uma oficina, não sei se mais alguém aqui que está nos assistindo viu, né, pôde participar da oficina com a professora Thaís Monteiro. Ela disse que, olha, eu não gosto de usar a palavra declamar e nem recitar, mas dizer o poema, falar o poema. E aí, nesse sentido, o Kesley tem uma leitura particular e que dá ênfase a algumas palavras e não outras, que faz pausas em determinados momentos, que articula
as palavras do poema para que eles tenham um significado. Poesia é preciso que nós leiamos alto, né? Ela precisa da oralidade. Mas, e eu não vou ficar levantando características da musicalidade, porque nós não temos tempo para isso, né? Esse nosso momento é de teorização, de conceituação. Mas vocês depois podem procurar, podem me perguntar também, né? No final eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, se caso tenham interesse, da gente estudar os recursos de musicalidade, tá? Além disso, falamos em 3 características da literalidade do poema. Como eu disse para vocês, né? A gente não pode falar que o poema é literário só porque ele apresenta metáfora. Existem muitos aspectos que contribuem para que nós reconheçamos esse texto como literário, né? Então, agora pensemos nas palavras, né? Como é que o poeta escolhe as palavras? Ele seleciona a palavra exata, né? A palavra que, para ele, tem a substância do que ele quer que fique representado. Aqui, por exemplo, vamos pensar nos substantivos, né? Homens, voz, momentos, passos, machambas. Vejam que os substantivos e os adjetivos também, mas eu vou me deter nos substantivos, a palavra substantivo deriva de substância, que é a essência de uma língua, né? Eu costumo dizer, numa aula de gramática, quando nós vamos falar em morfologia, que os substantivos são a essência da língua. Então, uma das técnicas de leitura importante de qualquer texto, para sintetizá-lo, é bom que a gente faça um reconhecimento dos substantivos, né? Quer dizer, o que é essencial falar neste texto em que eu quero falar do cântico do pássaro azul em Sharpeville. Até agora, em vez de Sharpeville, ele localizou Moçambique, né? Machambas. Quem sou eu? Eu sou um homem negro que tem o direito de nascer, de cantar. Aí ele remete tanto a cântico quanto a pássaro, lá do título, né? Nas velhas machambas. Então, essas palavras precisam ser, elas chamam a atenção. Uma coisa que o Manuel de Castro fala é que, diante de um texto literário, o leitor precisa prestar atenção no significante, tá? Significante é a parte do signo. Não é signo do zodíaco, não, tá? Não pensem em horóscopo. Eu sei que, para muitas pessoas aqui, eu estou chovendo no molhado quando eu falo isso, né? Mas eu preciso esclarecer uma outra definição que nós usamos em língua portuguesa, que é a palavra signo. Signo é palavra, tá? Nesse momento aqui, quando o Manuel de Castro fala em significante, ele está falando da parte concreta da palavra. Qual que é a parte concreta da palavra? Primeiro, o som.
Depois, a visualidade da palavra, que é a palavra escrita. Então, veja, estou lendo um texto literário. Ele apresenta aquelas características, aquela natureza literária sobre a qual nós falamos, né? É uma criação, é um olhar subjetivo, né? É um sujeito olhando para uma realidade e fazendo uma recriação. Ele é sintético e eu tenho que preencher as lacunas, perceber as pausas, os silêncios como significação. E eu tenho a musicalidade, que também fala sobre o poema, e agora eu tenho a consciência de que a parte concreta da palavra é mais importante do que o significado dela. Vocês estão entendendo? Essa forma como ele dispõe as palavras, né? Quando eu estava trazendo para o slide o poema do Craveirinha, que eu copiava de lá, de um site, e colocava aqui, o poema se desfazia todo, assim, ficava em linha de fluente como a prosa, né? E aí, às vezes, eu tinha que voltar lá e vamos dizer que eu tivesse nessa parte aqui, ó, que a nossa voz é a voz incorruptível dos momentos de angústia sem voz. Isso aqui está tudo inteiro aqui na tela, né? Como fosse uma linha só. Eu não podia decidir pelo Craveirinha e interromper aqui, ó, né, e passar a palavra incorruptível para essa linha aqui. Não, o Craveirinha terminou com a palavra incorruptível porque ela chama a atenção. Né? Ele é uma palavra sobre a qual eu tenho que pensar. Veja bem, voz 3 vezes. Se ele fez isso, e nós sabemos de técnica de escrita, né, professor de redação fala para nós que não é bom repetir, porque a repetição empobrece o texto. Mas aí o Craveirinha, então, ele não sabe regra de escrita, né? Ele repetiu. Se há na mesma estrofe uma repetição como essa, é porque ele chama a atenção para esta palavra. E não é da teoria que remete à marginalização de uma minoria, a ideia de que este sujeito é silenciado. Entendem? Houve na literatura, por exemplo, um período em que tinha lugar somente a elite. Quem aqui conhece literatura romântica sabe disso. As personagens são as filhas dos coronéis, né? Os próprios coronéis aqui no Brasil, ali vivendo no Rio de Janeiro, naquelas chácaras e fazendas, né? Então, eram as personagens masculinas eram os homens que tinham ido estudar na Europa e voltavam, né? E aí, enfim, era a elite. Neste momento em que o Craveirinha dá voz, ele quer dar voz, aliás, ele dá voz para um homem negro, né? E ele usa a comparação aqui, ó, como eu, tá? Depois a gente entende um pouco a metáfora, tá? Mas por enquanto vamos pensar nessa ideia de que as palavras importam, a seleção vocabular é importante. Eu tenho que utilizar a palavra exata no lugar exato para que nada
né? Eu não vou fazer um derramamento de sentimento aqui, né? E nem de adjetivos. A intenção não é a sofisticação, né? Então, outra coisa, a multissignificação, né? Que a Cida já mencionou para vocês aqui muitas vezes, a ideia da colaboração do leitor para compreender o sentido metafórico do texto, multissignificativo, baseado na conotação. Mas, gente, isso tudo é coisa estrutural, né? Quer dizer, nós estamos levantando, elencando características do texto literário. Agora, o que é importante de a gente pensar na conotação e na multissignificação? Que é através deste recurso que o poeta consegue a representação do sentimento, né, da alma humana, os conteúdos que são sérios, que são graves e profundos da alma humana, são revelados na literatura. Isso a gente não viu lá no texto informativo, não é? Então, a poesia, ela aprofunda as questões relativas à alma humana, certo? Bom, agora eu gostaria de ficar um pouco mais na questão metafórica, tá? E aí, eu não coloquei aqui nos slides, então eu vou utilizar essa última estrofe aqui. A linguagem literária, não só a literária, mas as metáforas, elas estão na nossa vida, na linguagem, mas a literatura é essencialmente metafórica. Só que o Manuel de Castro, ele utiliza a palavra metáfora como síntese de todas as figuras, de toda a possibilidade de conotação da linguagem, de figuração da linguagem. E ele reduz, não vou usar a palavra reduz, mas eu não queria essa palavra, porque a ideia é mais de plenitude do que de redução, mas até mesmo a metonímia, ela pode, segundo o Manuel de Castro, ser compreendida através de uma palavra, da metáfora, que é uma palavra geral para todas as figuras. Entendem? Então, veja aqui. Kesley, você lê de novo só essa última estrofe, por favor? Leio sim, professor. E com as sementes rongas, as flores silvestres das montanhas Zulus e a dose de pólen das metralhadoras de Noir de Sherperville, um chitotonguana azul canta num braço de imbondeiro e levantando o feitiço destes céus a volúpia terrível do nosso voo. Depois que o Kesley termina de ler, não fica na gente uma coisa assim que, eu não sei se tem nome isso, mas a metáfora, ela diz mais do que nós somos capazes de traduzir. Fica um sentimento que é intraduzível, né? Esse é o poder da metáfora. E há coisas que nós só podemos falar através da metáfora por causa disso, né? A linguagem, a palavra, ela não dá conta, né? O sentido denotativo dela, literal, não dá conta da plurissignificação.
Veja bem, lá no começo ele tinha falado em machambas, que são áreas agrícolas. Aí ele termina falando em sementes, em flores silvestres. Eu quero dizer para vocês que eu estou tendo um cuidado aqui com a palavra metáfora, porque o Manuel de Castro pede esse cuidado pelo seguinte: ele faz uma crítica aos nossos livros didáticos, porque os livros didáticos, eles tratam as figuras de uma forma muito superficial. Assim, eu falei outro dia numa aula, eu fiz uma vez um estudo, peguei vários livros didáticos e analisei como é que diferentes autores tratavam as figuras de linguagem. E verifiquei que um copiava o outro. O mesmo conceito e os mesmos exemplos em todos os livros assinados por autores diferentes, de editoras diferentes. Aí eu não sei definir quem foi o primeiro que escreveu e quem copiou depois, né? E essa estratégia faz a gente pensar que a gente decora aqueles exemplos, faz uma prova e fica muito bem. Mas veja, as metáforas, elas são originais. Aqui existe algo que é completamente novo, né? É aquele olhar que nós falamos agora mesmo, que o poeta tem sobre as coisas. Ele fala de algo que é da condição humana. Eu mesmo não sendo do povo africano que viu isso acontecer, de uma forma eu sinto isso aqui também. Veja bem, sementes, rongas. Então, não são sementes de laranja, sementes de qualquer planta, né? No sentido literal, no sentido dicionário denotativo, mas essas sementes aqui, olha, são metáforas para a minha hereditariedade, né? Para os meus filhos que eu tenho ou que ainda terei, né? Que ainda terei, na verdade, aqui, ó. E com sementes rongas, porque lembra que eu falei para vocês que a mãe do Graveirinha era da etnia ronga, e ronga é uma das línguas do povo negro, originalmente ali em Moçambique, né? Ele escreve tanto em português quanto utiliza-se de algumas palavras desta língua. Mas então, sementes rongas, as flores, ele está chamando esse povo de flores silvestres do campo. Elas não são cultivadas em jardim, que é proposto a ela um lugar, né? Porque as flores do jardim têm um lugar que é escolhido por alguém, né? Elas recebem um tratamento que é de domesticação. Agora, essas flores aqui, veja que o José Craveirinho explicou isso para mim. Eu apelo para conhecimento de mundo que eu tenho do que significa flor silvestre para ler a realidade do homem ao qual ele se refere. Então, falando de um homem que
que cresceu ali naquele lugar sem ter recebido a cultura que veio e colonizou, né? Porque essas flores silvestres são das montanhas Zulus. E aí a gente sabe que ele está lançando olhar para o que aconteceu em Sharpeville. E aí, esse povo Zulu, né, o Zulu, escreve-se com U também, é um povo africano do sul da África, não apenas da África do Sul, mas do sul da África, daquela região sul ali, né? E essa metáfora, gente, ela não tem... que eu estava criticando com vocês os livros didáticos. Que os livros didáticos acostumaram a dizer que a metáfora é uma comparação, porque existe similaridade. Mas o Manuel de Castro faz uma colocação da qual eu gosto demais. Ele diz assim, olha, numa intersecção entre esses dois elementos de realidades tão distintas, que é a flor silvestre e o homem pertencente a este lugar, esses dois elementos foram colocados em posição de comparação. Sim, mas entre esses dois elementos, quando eles se interseccionam para serem comparados, existe uma característica semelhante. Ele fala o oposto. Porque entre homem e flor, qual seria a similaridade? Ele precisou colocar um adjetivo aqui, né? Silvestre. Sem ter sido, eu não queria usar essa palavra, mas não está vindo outra, que é aculturado. A gente não usa mais a palavra aculturado, porque o A é uma negação da cultura, né? Antigamente, não posso nem falar antigamente, tem gente que ainda usa aculturado para referir-se aos homens e mulheres que foram colonizados. Por exemplo, aqui, os portugueses chegaram e ordenaram que os índios fossem cristãos, que os índios falassem português e que vestissem roupas. Então, quando você olha para esse fenômeno, você pensa que e aí, se você utilizar a palavra aculturar, negar a cultura do outro, você pensa que isso aconteceu e o índio esqueceu da cultura dele. Então, esse conceito já foi refeito para a ideia de que esse homem aqui e essas mulheres, eles habitam um interstício, né, um espaço intervalar entre uma cultura e outra, que ele não deixou de ser o que era, mas recebeu a cultura do outro, né? Então, ele está nesse meio. Mas aqui, isso é o que eu estou dizendo do homem colonizado, as teorias da colonização, né? O José Craveirinha está fazendo... Lembra que o texto dele chama-se Cântico? Cântico é uma palavra que significa hino, principalmente religioso. Quem aqui pertence à Igreja Católica, não sei se nas evangélicas tem isso também, né? Mas é um texto musical para homenagear alguém, né, em homenagem a. Então, o que o
José Craveirinha faz aqui uma homenagem a alguém que está aqui, ó. O homem não colonizado. Vocês vejam que é esse poema aqui é um cântico, uma homenagem à cultura africana, intocável, porque é desse homem aqui que ele fala, ó, as flores silvestres das montanhas. E aí, como é que está esse homem? Por que tem a ver dose de pólen com metralhadoras no ar de Sharpeville? O pólen não é... Liliana, tem hora que seu áudio está cortando. Seu áudio tem hora que está cortando. Talvez você fechar a câmera, melhora. Peraí. Tudo bem? Sim. Sim. Uhum. Bom, então, a dose de pólen que eu tinha perguntado, né, que metáfora é essa? Peraí. O pólen é responsável pela... É ele que se espalha para que as flores nasçam, né? Mas essa flor que vai nascer, ela tem uma dose do que aconteceu lá em Sharpeville. Por quê? Porque ele conclama o homem a não esquecer o que aconteceu, né? A não esquecer esse passado. Mas, e termina com essa imagem lindíssima de um chitotonguana azul, canta num braço de imbondeiro, dizer, é a cultura, a tradição, é uma imagem originalmente africana, né, que me faz levantar o voo. Né? E aí sou eu, sujeito, comparado metaforicamente ao pássaro. Né? E a figura aqui da metonia, né, gente? Porque voo toma o lugar aqui, a substituição de pássaro pelo que ele faz, né? Por sua ação. Aliás. Enfim. Voltando, indo, né? Eu estou terminando. Eu queria só aqui, ó, mostrar para vocês a imagem do José Craveirinha. Né? Ele nasceu em 1922 e morreu em 77. Não, peraí. Nasceu em 22, ele morreu com uns 80 anos. Agora perdi a data aqui, mas filho de um homem branco e de uma mulher negra,
foi o primeiro africano a receber o prêmio Camões, que o Chico Buarque recebeu há pouco tempo, né? Não sei se foi esse ano ou ano passado. E aqui nós temos um depoimento dele, que perguntaram quando foi que ele nasceu. Ele fala que a primeira vez que ele nasceu foi em 1922, num domingo, num bairro de pobres. E aí ele diz assim, nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato. Quer dizer, o nascimento, para ele, aqui diz respeito à identidade, né? Quem sou eu? E como é que eu fui me descobrindo? Me fizeram perceber. Estão vendo como o racismo e a ideia que ele coloca lá no poema é muito forte. O José Craveirinha pertenceu ao movimento libertador por Moçambique. Né? Moçambique ficou livre de Portugal muito tempo depois do Brasil. A nossa história de libertação é do século XIX, 1822. Moçambique só se libertou de Portugal com luta armada. Né? E aí vocês veem o Craveirinha convidando a revolução, a rebeldia, vamos dizer assim, né? A não obediência, a não curvar-se diante da classe branca, né? Muito bem. Então, sintetizando, só para terminar, viu? Nós vimos que, primeira coisa, que o poeta lança um olhar para uma perspectiva de criação, para mostrar um outro lado da realidade cotidiana. O texto literário tem um poder de síntese, apresenta musicalidade, é composto com palavras fortes, palavras que expressam não com precisão, mas com intensidade da multissignificação, né? Porque a multissignificação traz a complexidade ao nosso entendimento, né? Porque ele também busca recursos na metáfora, faz indagações bastante sérias e profundas a respeito da alma humana, e faz isso num texto muito curto, né? E, para finalizar, o leitor é obrigado a elaborar de várias maneiras. É isto. Aqui o significado de cânticos, as nossas referências. Última frase para nós. A Cida transcreveu aqui para nós. Quer falar ainda alguma coisa, Cida? Kesley? Eu acho que tá bem redondinha essa fala, né? A fala de todos aqui. Também a gente já está avançando da hora aqui, né? Já são 9h35. Não tem nenhuma pergunta no chat, né? Só alguns comentários da professora Érica, né? Eu acho que é pertinente aí a fala, né? Acho que só tem que agradecer, né? Pela participação aqui de todos e todas, né? Nesse momento. E essa oportunidade também da gente participar aqui e estudar, né? Então, a gente tem sempre que estar estudando, né? A partir dessa leitura aí do Castro, né? Dessa exposição que a Eliane fez, da análise da obra de Craveirinha, né? O tanto que é importante estar sempre aberto a estudar, a investigar, buscar os significados,
interagir, né? Envolver com a leitura. Então, o envolvimento com a obra literária é de suma importância, né? E seu significado aí depende disso, né? Desse envolvimento do leitor com a obra. E, assim, a obra literária, né? Como colocou o caso do Drummond de Andrade, né? E também aí citado por Castro, né? Que ela tem suas brechas, né? Suas lacunas que são necessárias, né? E que o leitor que vai preencher isso aí. Não há a necessidade, né? A falta é importante, a falta é positiva aí na obra literária. E é isso. Eu só confirmando, né, o que a Cida Rodrigues já confirmou, né, a gente teve algumas manifestações aqui no nosso no chat, né, elogiando o momento formativo, elogiando muito aí a voz do nosso aluno, do Kesley, né, dizem que no momento que ele estava fazendo a leitura, né, as pessoas vão se aprofundando, né, entrando dentro do texto, né, muitos elogios aí com com o timbre da sua voz, né, Kesley? Parabéns aí. E de perguntas, realmente, a gente não teve. Se tiver algum participante, apesar do tempo, que queira, né, fazer alguma pergunta, ou dar algum depoimento, seja aí por voz ou no chat, estejam à disposição aí. Estamos aqui para ouvir vocês. O Matheus Albino levantou a mão. Pode ficar à vontade, Matheus. A palavra é com você. Assim, obrigado, hein? Eu sou estudante de letras aqui, terceiro período do IFG, e eu tenho uma pergunta assim. Vocês explicaram muito sobre o gênero poema, basicamente, falando que ele pode dizer muito nas entrelinhas, que é passível de interpretação e tudo mais, e isso constitui como um texto literário, dentre outras características. A música também poderia ser considerada um gênero literário? Por exemplo, enquanto você estava falando sobre essa questão de escravidão, Moçambique, me lembrou muito a música As Caravanas, Chico Buarque, não sei se vocês conhecem, mas que trata justamente do tráfico negreiro aqui no Brasil. E essa música, ela trata de um tom satírico, mas que quer dizer muito, muito, muito mesmo nas entrelinhas do que aconteceu, tão grave. Matheus, então coloca para nós aí no chat. Sim, sim. Tanto é que o prêmio de... Como é que... Né, americano, ele não quis receber o prêmio, né? Ele se recusou. Mas depois nós vimos aqui o prêmio Camões para o Chico Buarque. Ele posições, ele emprega todos esses recursos e apresenta essa natureza sobre a qual nós falamos aqui, né? Que o sertanejo universal tem. Falou no começo sobre o best-seller, né? E eu acabo, no final aqui, entregando um pouco da minha subjetividade, né? Mas, para mim, quando um texto não tem, pelo menos, algo dessa natureza, eu sinto dificuldade, porque se eu entender tudo na superfície textual, eu perco o interesse pelo texto. Né? Tanto isso acontece com a leitura de best-seller, que eu já fui, sabe? Eu, quando jovem, li muito. Outro dia eu estava dizendo, eu li, não é do tempo de vocês, que hoje são outros os autores de best-sellers, mas eu li Sidney Sheldon, Paulo Coelho,
Antes de gostar dos clássicos, primeiro eu gostei desses livros cuja escrita era, para mim, mais fácil de compreender naquele tempo, né? Agora, aí, conforme a leitura, conforme nós vamos lendo, vamos ficando mais exigentes. E se um texto apresenta essa característica, que exige do leitor, a gente volta ao texto outras vezes e o entende de outras formas, né? Porque, além disso, além do que nós falamos aqui sobre o leitor preencher as lacunas, cada vez que eu volto a um texto, eu tendo vivenciado outras coisas, a minha compreensão é diferente. O que não acontece com alguns textos que são informativos, né? Mas gostei, Matheus, da sua intervenção, né? Vocês colocaram aqui de onde vocês são. Eu não vi o chat, eu estava só olhando no começo. Eu vi alguém aqui que era de Tumbiara. Matheus, de uma? E a professora travou. Eu sou do campus Goiânia. Travando um pouco, né? Aqui no chat eles não manifestaram, não, professor. Paloma. Aham. Licenciatura em Química em Tumbiara. Uhum. Então tá, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, a ciência. Valeu. Muito obrigada, viu, muito Kesley? Rico, muito importante, né? Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. A Cida acertou o desafio, né? Eu tô na minha zona de conforto, né? E eu sempre digo, né, para os alunos, para as pessoas da comunidade, né, esse momento, né, se faz valer importante com a presença deles, né? Então a gente percebe que na sala a gente teve momentos com a participação de quase 60 alunos, então a gente fica feliz por esse resultado aí, né? Se ninguém tiver nenhuma mais pergunta e nenhuma declaração, a gente se encerra por aqui, tudo bem, pessoal? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? A fala da professora Liliane, a fala da Maria Aparecida, do nosso aluno Kesley, e foi uma honra participar desse momento agora. Muito obrigado mesmo. A Érica entrou, obrigada, Érica, né? Tá aqui prestigiando a gente. A Milena também presente, bom demais. Foi mesmo. Da biblioteca, né? É importante essa participação, né? E aqueles que ainda estiverem aqui, não esqueçam de assinar a lista de presença. Logo a gente já vai estar encerrando a lista aí, que é importante para ter a certificação. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, Matheus. Que bonitinha a foto aqui. Wilker. Fez um abacate. Professora, desculpa o atraso da transmissão, teve alguns problemas, mas a gente conseguiu transmitir pelo menos umas meia hora da palestra. Foi bom, Ana Júlia. Agora tá bom. Tinha gente lá no YouTube, Paloma? Ana Júlia. Tá, gente, estou indo. Tchau, tchau. Eu vou encerrar, então, a gravação. Até mais, professora. Depois você me encaminha o link da gravação e da frequência, para eu passo para a comissão. Tá, eu já vou encerrar lá o questionário agora. Obrigado, até mais. Tá, obrigada, agradeço.